já está disponível na sala de aula virtual. E aí, se quiserem rever a aula da semana passada, já está lá à disposição. Vou aproveitar aqui e colocar a tela cheia para a gente começar a nossa aula. Beleza. Então, vou começar com algumas perguntas. Assim, bem simples. A questão não é, será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? Não é uma prova. Tá? É só para rever algumas coisas que nós vimos na semana passada e ver como está o conhecimento básico de vocês. Então, uma afirmativa. A linguagem Java é uma linguagem de programação portável, dinâmica e interpretada. Isso é verdadeiro ou falso? Esse é o momento que vocês falam, tá? Olá, alguém aí? Verdadeiro, falso? Vamos lá então. Verdadeiro. Ela é uma linguagem portável. E portável por quê? Essa é uma das grandes vantagens da linguagem Java, que nós escrevemos um código e nós podemos usar esse código em qualquer dispositivo, seja ele Android, seja ele Windows, seja ele iOS, seja ele Unix, Linux, o que for, e de qualquer tamanho. Pode ser um dispositivo móvel, pode ser um equipamento fixo. Essa é uma das grandes características da linguagem, né? Ela nos dá essa portabilidade. Então, a gente escreve uma vez só. Normalmente, as linguagens de programação usadas em empresas e tal, o cara escreve um código para Windows e dependendo da versão do Windows não vai rodar. Ele escreve um código para Linux, ele escreve um código para Mac, enfim, ele vai ter que escrever um programa para cada tipo de sistema operacional e dependendo da versão do sistema não roda. Isso é um problema extremamente grande para as empresas que desenvolvem software. O Java já te permite essa portabilidade. Não interessa onde vai rodar. Ele vai rodar sim em qualquer equipamento que eu colocar. É uma linguagem dinâmica porque a gente consegue fazer com que ela além de rodar em outras máquinas, a gente construa ela que seja para web, seja para dispositivo móvel, seja para o que for. Né? E é uma linguagem interpretada, ou seja, a gente não compila a linguagem e não gera executável. A gente gera o que chama de bitcode, na verdade é uma linguagem intermediária para o interpretador Java. Daqui a pouco mais eu falo sobre essas questões e como isso funciona. Outra pergunta. A abstração é uma conexão entre partes de programas. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Abstração é tipo, tu pegar um pedaço de um código e isolar em outro arquivo. Aí tu pode chamar esse código a partir de outros arquivos, assim tu não precisa ficar repetindo. Isso. Isso é verdadeiro ou é falso? Essa É afirmação. verdadeiro, né? Um acho que é verdadeiro e o resto? Eu não diria que é a conexão em si, mas ela ocorre através de uma conexão. Então temos dois verdadeiros, isso? E o É resto? verdadeiro também, eu acho. 3 verdadeiros. Quem dá mais? 4 verdadeiros. 5. Tá aumentando. Oxa, que Verdadeiro. beleza. Se Que um errar, erra todo mundo, mano. erra todo mundo. Por enquanto, se o primeiro errou, erra todo mundo. Quem mais? Vamos dar uma olhadinha então. Não é, porque a abstração não é uma conexão.
A gente faz, por exemplo, uma conexão com um banco de dados, uma conexão com outro arquivo. Quando se fala em abstrair, isso vem, a gente pode, por exemplo, ir no dicionário e ver o que significa abstração. Abstração significa por exemplo, em vez de enxergar um detalhe específico, eu posso olhar de mais longe e não me focar nos detalhes, mas me focar no todo. Quando eu defino uma classe, por exemplo, pessoas. Quando eu falo pessoas, vem a imagem de uma pessoa: cabeça, pescoço, tronco, braços, pés, pernas, uma imagem de uma pessoa. Eu não estou nesta pessoa dizendo que é o João, que é Maria, que é loiro, que é alto, que é baixo. Eu não estou definindo peso, não estou definindo cor de pele, se o cabelo é A, B ou C, cor de olhos, não estou definindo nada. Só estou falando pessoas. Então, quando eu falo pessoa, eu estou abstraindo qualquer detalhe que essa pessoa tenha. Não me interessa a altura dela, o gênero dela, tipo de cor de pele, enfim, essas questões, esses detalhes não são importantes. Então, abstração é justamente a gente poder não olhar os detalhes e sim olhar para o todo. Olha, as características gerais de uma pessoa: cabeça, tronco, pescoço, braços, pernas, mãos, pés, características gerais, não o detalhe dessas características. Daqui a pouco a gente entra de novo para deixar mais claro, quando a gente começar a ver a questão de código, vai ficar, isso fica extremamente claro esse tipo de definição. Uma classe é um elemento de código Java que utilizamos para representar objetos do mundo real. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Eu chutaria falso aí. Não sei. Eu também. Beleza, 50% de chance. Que é verdadeiro. Ó, um verdadeiro, Eu acho dois que é falsos. verdadeiro. 2 verdadeiros. Quem mais? 3 verdadeiros. Ó, 3 verdadeiros. Ó, mais um, 4. Alguém mais? Quem dá mais? Dou-lhe uma. Vou bater o martelo, dou-lhe 2. Quem dá mais? Verdadeiro ou falso? Por enquanto, o verdadeiro tá ganhando, hein? 4 verdadeiros, 2 falsos. Então, vamos ver. Verdadeiro. No slide anterior, eu comentei da questão de abstração. Então, quando eu falo pessoas, né, eu abstraio os detalhes, a gente fixa a imagem de uma pessoa. A classe é essa abstração, né? E a classe ela é representada no mundo real pelos objetos. Então, por exemplo, João. Se eu definir classe pessoas, em que as pessoas têm esse cabeça, tronco, membros, e eu falar João é uma pessoa, logo o João tem cabeça, tronco e membros. Maria é uma pessoa, logo a Maria tem cabeça, tronco e membros. Então, o João é um objeto, ele é único. A Maria é um objeto, ela é única. Então, esses objetos, eles vêm de uma classe pessoas. Na biologia se trabalha esses conceitos, aliás, nós trabalhamos esses conceitos pensando na biologia. Quando nós temos as classes, né? Mamíferos, anfíbios, répteis, e aí dizemos mamíferos, golfinhos, baleias, não são peixes, são mamíferos. Homens, macacos, entram dentro da classe dos mamíferos, né? E aí e peixes, aí entra tubarão,
tatainha, lambari, etc. São da classe dos peixes. Então, o que nós temos quando definimos a classe mamíferos? Os mamíferos têm determinadas características. E aí, quando nós entramos especificamente, o ser humano, ele é um mamífero. A baleia, ele é um mamífero. Por quê? Porque ele atende aqueles requisitos que a sua classe define, mas ele possui coisas bem específicas deste mundo real. Daqui a pouco a gente trabalha um pouquinho mais esse conceito. Ok? Vamos então, até aqui, mas foi só para dar uma rápida introdução. Alguns conceitos, então. Eu ia colocar essa apresentação disponível para vocês, mas eu pensei assim, puxa, como eu vou gravar a aula, essa apresentação já vai ser o vídeo. Então depois vocês vão ter aquelas perguntas e essa apresentação disponibilizadas para vocês poderem depois revisitar esse conteúdo. Bem, quais são os grandes desafios que a programação nos impõe? Bom, vocês já viram programação 1, programação 2, estão vendo também aplicações para a internet, que já começa a linguagem para a internet, já viram HTML, CSS, né? Quais são os grandes desafios que a programação impõe? Primeiro, o domínio do problema. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Eu só vou pegar aqui em amarelo. Este é um grande desafio. Vocês devem lembrar, ano passado, quando a gente começou em Algoritmos 1, que eu mostrei para vocês 3 dedos. E aí eu disse, olha, vocês precisam lembrar dos 3 dedos, né, que são, primeiro, entender o problema. O segundo, pensar numa solução. E o terceiro, implementar essa solução. Esses 3 dedos continuam valendo. Por quê? Porque um dos grandes desafios é justamente entender o problema, dominar o problema, saber o que nós precisamos resolver. Um programa de computador, na verdade, é a solução de um problema que alguém tem. Normalmente não é nosso, né? O problema é alguém nos traz um problema para ser resolvido. E a gente, através da programação de um computador, vai resolver esse problema. Então, um dos grandes desafios é justamente dominar esse problema, entender o problema. E aí, saber quais são as responsabilidades que o nosso software terá na solução disso. Quando vocês estiverem, ano que vem, fazendo estágio dentro de uma empresa, vão trazer alguns problemas para vocês. Quer dizer, o estágio não é um problema, o estágio é um grande momento de aprendizagem. Aproveitem o estágio de vocês para aprenderem e colocarem também em prática aquilo que vocês viram. Mas alguém na empresa onde vocês estiverem fazendo estágio vai chegar e vai dizer para vocês assim, cara, eu tô com esse problema, tu consegue resolver para mim? E aí vem a pergunta, será que eu consigo? Já vou dizer agora, sim, tu consegue. Mas precisa seguir os três dedos, né? Entenda qual é o problema, pense nessa solução e depois implemente a solução, né? Faça ela acontecer. O que a gente precisa entender é que aquilo que a gente apresentar para o usuário tem responsabilidade. Porque se nós fizermos uma solução e o sujeito for usar aquilo que nós criarmos, seja desde a montagem de um computador até a construção de um banco de dados, a construção de um software, a construção de uma página para a internet, se isso não resolver o problema, é porque eu não entendi qual era o problema. Ou seja, se continuar, olha, eu preciso que tu resolva X,
tu faz um monte de coisas e não resolve o X, significa que eu não entendi qual era o problema que eu tinha que resolver. Isso serve para aula de matemática, para aula de química, para aula de física, para aula de português, para qualquer coisa. Eu preciso entender qual é o problema. E aquilo que eu fizer, aquilo que eu escrever, aquilo que eu implementar, aquilo que eu efetivamente solucionar, sim, tem uma responsabilidade muito grande, porque vai atender a necessidade de alguém. Outro grande desafio é a comunicação. Grande parte dos problemas dentro das empresas estão aqui, na comunicação. Um acha que falou, outro acha que entendeu. E aí a coisa não funciona. Eu não consigo chegar no resultado. Então, quando a gente vai desenvolver um programa, é importante sim que a comunicação seja eficiente. Qual é efetivamente o problema que tu quer que eu resolva? E aí, assim que a pessoa te falar, o problema é esse, eu tenho que ter a certeza de que eu entendi qual é o problema. E se eu não entendi, eu tenho que perguntar de novo. Olha só, eu tenho quase certeza que eu entendi. Mas só para confirmar, o que tu falou foi isso, isso, isso? É assim mesmo? E assim que a pessoa confirma, é isso mesmo que eu quero que tu faça? Bem, ok, resolvi o meu problema. Agora entendi o que é, a comunicação se efetivou e eu vou conseguir dar o resultado. Outra coisa é algo que nos causa, às vezes, dores de cabeça. Tudo muda. Essa é uma das coisas que vocês mais verão na vida de vocês. Não é só na área de informática ou na escola, ou onde for. Tudo muda. Ou seja, a mudança ela é contínua. Logo, as linguagens de programação evoluem. Acabei de terminar um sistema por uma empresa X. E aí o dono da empresa chega e te diz assim, cara, pô, olha só, pô, ficou bacana, é isso mesmo que eu queria, mas agora nós temos uma outra demanda. Pô, mas acabei de terminar, já vou ter que mudar? Sim, vou ter que mudar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente soluciona um problema, outro problema nasce naturalmente a partir daí. Agora ele quer que faça mais aquilo, que gere mais aquele outro relatório, que agora esse sistema se comunique com o outro, que essa base de dados seja integrado a um outro sistema. Enfim, significa evolução, e é uma evolução natural. Por isso que é uma mudança contínua. E um grande desafio que se tem é reutilizar aquilo que já fez. Cara, eu já construí uma rotina que faz alguma coisa. Você diz, cara, eu tenho outro programa. Opa, isso aqui eu não preciso refazer, porque isso aqui eu já posso usar. Então, a reutilização em Java é muito, digamos, muito acentuada. Boa parte das coisas que tu fez, tu pode reutilizar. Mas, do modo geral, é um grande desafio, porque às vezes essa reutilização precisa ter uma pequena adaptação. Vamos a um pequeno histórico, então, até porque semana passada eu falei do Java, falei de algumas questões, mas não apresentei para vocês o histórico porque estava programado para apresentar hoje. Bem, o Java é uma linguagem, não é muito antiga, né? Nasceu em 91, com a Sun Microsystems, né? Eles financiaram um projeto que tinha como nome Green Project, ou seja, Projeto Verde. Esse era o nome inicial. E qual era a grande questão? A grande questão do projeto era como eu posso, ou seja, na verdade, uma grande pergunta, né? Como eu posso ter uma linguagem, até porque antes de 91, na verdade, continuamos até hoje, né? Mas antes de 91, nós tínhamos mais de 200 linguagens de programação diferentes. E não, eu não conheço todas elas. Posso dizer que conheço a grande maioria delas, mas algumas não me chamaram muita atenção.
E aí vem a questão, cara, como é que eu posso ter uma linguagem de programação que eu possa utilizar em qualquer equipamento que eu queira? Desde o equipamento minúsculo, como por exemplo um relógio digital que tem acesso à internet, como hoje nós temos, um celular, um tablet, um note, e na época nós não tínhamos isso, ou se tínhamos, eram aquelas coisas medonhas antigas, que não rodavam sistemas, eram simplesmente telefones. Um computador pessoal, um supercomputador, um mainframe. Como é que eu posso ter uma linguagem que possa rodar em qualquer uma dessas máquinas? E mais, em qualquer tipo de sistema operacional que já inventaram ou que possam inventar. E esse era o grande desafio. Uma maneira de que eu possa fazer um código, um programa, que eu possa reutilizá-lo. Eu não preciso reescrever ele para uma outra linguagem, para uma outra máquina. Eu vou usar o mesmo código. Como é que eu posso fazer esse tipo de coisa? E aí, a grande pergunta do projeto era esse. E aí, um grupo de analistas liderados por esses três sujeitos, o Gosling, o Patrick e o Mike. Esses três sujeitos, analistas da Sun, criaram, então, tiveram uma ideia. Cara, eu posso criar uma linguagem que não seja compilada, porque quando eu compilo um programa, né, voltando lá à questão, eu tenho um código-fonte, e aí eu submeto esse código-fonte a um compilador, e ele vai me dar os erros de sintaxe, corrijo os erros, tudo certo, e aí passo esse código por um link editor que vai gerar o meu código executável. Este é o processo, em linguagens compiladas. Se este é o processo, no final eu vou ter um executável, um .exe ou um .com, que vai rodar num determinado sistema operacional, em um determinado tipo de equipamento. Mas não era o que eles queriam. Então fizeram o quê? Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que esse nosso código-fonte seja somente interpretado. E essa interpretação, então, será executada. E aí que foi a grande sacada. Esse código-fonte, né, ele é porque essa máquina vai gerar o que se chama de bytecode. Esse bytecode é que é rodado pela máquina virtual. Então, o que faz? Nós escrevemos o programa-fonte. O NetBeans, que é a ferramenta que a gente vai usar, ela vai gerar essa interpretação, ou seja, ela vai gerar esse bytecode. E para executar, e aí a execução vai ser pela máquina virtual. Eu posso pegar esse, porque esse bytecode é um arquivo. Eu pego esse arquivo e boto na máquina de alguém. E nessa máquina de alguém, eu instalo essa máquina virtual. E aí sim, pela máquina virtual, eu consigo rodar qualquer programa que eu fizer em Java. Desde que na máquina do sujeito tenha, e é independentemente do tamanho de máquina, né? Eu tenha essa máquina virtual. E essa foi a grande sacada. Cara, eu vou criar uma linguagem que roda numa máquina virtual. E quando eu penso em máquina virtual, significa o quê? Eu não estou escrevendo para Windows. Eu não estou escrevendo para Linux. Não estou escrevendo para iOS. Não estou escrevendo para Android. Eu estou escrevendo um programa. Ponto. Simples assim. E depois esse programa vai rodar na máquina que o cara tiver. E a linguagem tá. E aí veio uma outra questão. Tá, mas como é que nós vamos criar essa linguagem? Vamos criá-la do zero? Não. A partir do C e do C++, o C++, é que aí se começou a linguagem que se chamou depois de
Java. Então, olha só, o projeto começou em 91. Em 95, a Sun então anunciou, olha, existe uma nova linguagem de programação chamada Java. Houve uma conferência nos Estados Unidos, uma das maiores conferências de informática, de computação no mundo, e lá foi anunciada então a nova linguagem. Então foram 4 anos e tanto de pesquisas para então desenvolver. Mas começou a partir de uma linguagem que vocês já conhecem, que é o C. Vamos a alguns fundamentos então. Primeiro, a linguagem Java, ela é orientada a objetos. E aí o que nós usamos são APIs para fazer com que ela funcione. Ou seja, nós temos um ambiente e nós vamos usando algumas APIs do próprio sistema operacional. Por exemplo, janelas. Quem monta um formulário, por exemplo, no Windows? Quem monta a janela? Dimensão de janela, aquela barra normal de título, aqueles botõezinhos à direita, o X, o maximizar e minimizar. Quem monta isso? O próprio Windows. Isso não é da linguagem de programação. O Windows tem isso dentro. Uma das APIs mais usadas. Eu estou, por exemplo, no Word, eu estou no PowerPoint. Deixa eu ir lá para eles. Se eu consigo sair aqui, por exemplo, eu estou aqui no PowerPoint, tá? Eu venho aqui, arquivo, abrir. Vamos ver se vai abrir. Essa janela de abertura, isso aqui não é do PowerPoint, isso é do Windows, isso é uma API, ou seja, existe um programa padrão dentro do Windows para desenhar essa, porque em qualquer software que eu for, Windows, Word, Excel, etc, 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 inclusive no OpenWrite, OpenCalc, Open outras coisas mais, né, no pacote OpenOffice, eu vou ter esses caras aqui. Se eu for lá em abrir, vai me abrir essa janela. Por quê? Porque essa janela é do sistema operacional, é uma API do sistema operacional. Se eu for lá em salvar como, esta janela do salvar como é uma API, porque a janela é sempre a mesma. Aparece lá tipos, aparece para colocar o nome, aparece onde é que eu quero salvar, o botão salvar, cancelar. Essa janela é padrão. Se eu for deixa eu ver se eu tenho Excel aberto. Não tenho Excel aberto aqui. Deixa eu abrir ele. E for aqui, abrir. Cara, é a mesma janela. Pô, que fantástico, né? Eu vou aqui, salvar como. É a mesma janela. Então, quem está desenhando essa janela neste formato, nesse desenho, é o próprio sistema operacional. Existe uma API para fazer isto. Então, se existe uma API para fazer isso, significa que quem está no controle é meu sistema operacional. E o que eu faço? Eu simplesmente chamo. Eu digo, olha, eu quero que tu abra a janela. Então, existe um comando que a gente diz, olha, abra aquela janela de salvar. Abra a janela de abrir. Abra a janela de salvar como. Quer dizer, eu só mando executar, mando o sistema operacional executar. Isso significa reutilização de código. Eu não preciso do meu programa criar uma rotina para fazer isso. Ela já existe, eu só uso essa rotina. Logo, fica muito mais fácil e muito mais rápido fazer programação. As bibliotecas, essas APIs estão dentro de bibliotecas. Então, eu digo, olha, eu vou usar tal biblioteca. E aí passo a ter todas as APIs dessa biblioteca disponíveis para mim. É uma linguagem aqui, ó, é ambiente de execução em tempo real, usando máquinas virtuais. Quais são os produtos? Os produtos significam o que a linguagem nos oferece. Tá?
na sua primeira versão 1.0, e depois na própria evolução da 1.1, nós tivemos o que chamamos de um kit de desenvolvimento Java. Basicamente, não tinha um editor, nós tínhamos que usar um editor caractere que já existia no mercado, porque não era um ambiente de programação. Eu tinha um editor, e aí depois eu rodava um programa para ver se a sintaxe estava certo, e se estivesse certo, ele gerava lá aquele bytecode para a gente. Daqui a pouco o pessoal, mas cara, tá complicado programar desse jeito, porque daí eu preciso 2, 3 ou mais programas para saber se meu programa em Java está certo. E aí começou a desenvolver, então, ambientes de programação, plataformas de desenvolvimento. E aí sim, nós tivemos, então, uma evolução muito maior do Java, que ele começou a suportar aquilo que se fazia lá nos kits iniciais. Ele começou a suportar aquilo que já era feito, e a partir de, então, da própria evolução da linguagem, a gente passou agora a ter um ambiente de programação, que já tem dentro dele, né, o ambiente para gerar o bytecode e o ambiente para rodar, para saber se está certo ou não. Ainda bem, né? Porque, cara, fazer programação como era antes era bem mais complicado. Porque tu fechava, né, tu escrevia o código, fechava, e aí tu mandava gerar o bytecode. Ele dizia, tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro aqui. Tu voltava por teu editor, arrumava os erros, então tu ficava nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, várias vezes. Poxa, dava um trabalhão, e as coisas eram feitas na munheca mesmo, gente. Vamos criar uma janela. Tu tinha que definir todos os atributos da janela para poder fazer isso. Isso te dava um trabalho gigantesco. Ainda bem que há essa evolução, né? Uma das características, né, as coisas são mutáveis. Sim, há essa evolução e melhorou muito. Algumas características da linguagem, então, que são importantes. Bem, primeiro, é uma linguagem de propósito geral, ou seja, nós podemos usar para qualquer coisa que nós quisermos o Java. Enquanto linguagem, né, ela é bem próxima da linguagem C. Então, aquilo que vocês viram lá em C, vocês vão poder utilizar aqui também. Não é C, entendeu? É orientado a objetos. Mas aquilo que vocês viram, a estrutura dos comandos que vocês viram em C, vocês vão poder usar aqui também. É questão de reaproveitamento, né? É orientada a objetos, significa que ela vai implementar objeto, classe, herança, troca de mensagens, coisas específicas de orientação a objetos, que daqui a pouco a gente vai definir o que é tudo isso. Distribuição é simples, porque ela tem uma série de pacotes, né, e várias extensões que nós podemos utilizar. Tem muitas pessoas que desenvolvem pacotes para o Java e colocam na internet para a gente poder baixar e usar, para não ter que reinventar a roda. A gente também pode usar ele para a internet, porque nós podemos criar sites usando Java, né? E aí usando protocolos TCP, HTTP, FTP, enfim. É uma linguagem robusta, ou seja, quando tu começar a programar, programei e tal, se na escrita já tiver erro, ele já vai te mostrar. Olha, aqui tem erro. Não precisa compilar para ver se tem erro. Tu tá escrevendo e daqui a pouco, terminei o comando. Opa, já está acusando o erro. Então ele fica fazendo essas checagens o tempo inteiro. Isso torna a linguagem mais robusta, ou seja, a gente não vai rodar se tiver erro. Mas a gente não precisa saber, não precisa compilar primeiro para ver se tem erro. A gente já vai ver erro na própria escrita. É uma linguagem segura. Por quê? Porque ela foi criada especificamente para ser uma linguagem que nos proporcione segurança à medida que ela vai encriptando aquilo que a gente está usando. A arquitetura é neutra, ou seja, ela utiliza a abreviatura é essa aqui, JVM, ou seja, isso aqui é para ser um M. Máquina
virtual Java. Java Virtual Machine. Por máquina virtual, a gente quer dizer o quê? Existe um hardware, existe um sistema operacional para fazer esse hardware funcionar, só que não me interessa qual é o hardware e não me interessa qual é o sistema. Por quê? Porque é virtual. É uma máquina virtual. Então ela roda em qualquer coisa que eu quiser. Como ela já foi criada desta forma, e as instruções são chamadas de bytecodes, ela vai rodar em qualquer coisa que eu tiver. Tem aqui alguns exemplos. Aqui, ó. Roda no padrão IBM, roda em máquinas Apple, roda em máquinas Sun, roda no que tu quiser. É portável, justamente por ter uma arquitetura neutra. O código-fonte vai ter essa extensão, .java, e o bitcode vai ter essa extensão, .class. É este .class que nós copiamos, porque é um arquivo, né? Nós copiamos esse arquivo e colocamos na máquina do usuário. E aí lá só precisa ter instalado a máquina virtual. E pronto. A máquina virtual vai rodar esse arquivo bytecode aqui. É uma linguagem interpretada, já tinha comentado com vocês. É de alta performance. É uma linguagem multithread, ou seja, tu pode ter 15 pessoas rodando em cima desse mesmo código. A máquina virtual vai dar conta de tudo. Uma preocupação que a gente não precisa ter, né? Ela já nasce multiusuário direto. É dinâmica, né? Nós podemos criar interfaces muito facilmente e podemos criar uma interface que é herdada por um outro objeto. Enfim, a gente vai ver a aplicação disso mais tarde diretamente. Tá? Alguns princípios. Aí sim a gente vai para os conceitos, começando pelo primeiro conceito lá de abstração. E o que significa isso? Que a abstração é o princípio de ignorar aspectos de um assunto não relevantes para o propósito da questão. Ou seja, quando eu falei lá no pessoa, óbvio que eu sou um excelente desenhista de pessoas. Aqui tem uma pessoa perfeitamente desenhada. Então, quando eu falo em pessoas, eu não estou definindo aqui o sexo da pessoa. Eu não estou definindo a cor da pessoa. Não estou definindo a cor de olhos, cor de pele, cor de cabelo, tamanho do cabelo, idade, nada. Eu não estou definindo nada na pessoa. Por quê? Porque eu estou abstraindo tudo isso. Essa é a ideia de abstração. Eu poder ignorar os aspectos relevantes de que pessoa eu estou falando. Estou falando do João, estou falando da Maria, estou falando do Pedro, estou falando do Antônio, estou falando de quem? Estou falando de uma pessoa. Então, essa abstração, a linguagem usa. E esse é o conceito de abstração. Né? Ignorar esses aspectos específicos. Pegar só no mais abstrato. Encapsulamento é um outro conceito que significa o quê? Cara, deixa eu fazer de novo a minha pessoa. Talvez melhor desenhada do que antes. Tá aqui a minha pessoa. E agora eu vou encapsular. Significa o quê? Eu vou pegar e dizer, bem, se eu criar lá o João, vou botar aqui um J. Se eu criar a Maria, vou botar braço para não ficar. Se eu criar o Paulo, quando eu encapsulo isso, eu estou dizendo o quê? Cara, isso aqui eu chamei de classe. Já vou aproveitar e explicar um outro conceito junto. Chamei de classe. Que são essas definições genéricas. E aí eu digo, vou encapsular isso aqui. Quando eu encapsulo, significa o quê? Eu tenho um programa, chamado de P1, um outro programa chamado de P2. Esse meu programa precisa usar essa
classe. Esse outro programa também precisa usar essa classe. Então eu faço uma vez, encapsulo isso, ou seja, é a questão de criar uma biblioteca, né? E aí depois eu digo, olha, esse programa precisa dessa biblioteca. Esse outro programa precisa dessa biblioteca. Então eu encapsulo e depois só vou dizendo, agora este programa que eu criei vai usar aquilo que eu criei um tempo atrás. E aí eu posso reutilizar aquele código que eu já fiz. E quando eu faço esse encapsulamento e dentro dele, ou seja, dentro dessa minha biblioteca, eu posso ter várias classes. Quando eu utilizo no meu programa aquela biblioteca que eu criei, e dentro daquela biblioteca tem uma classe de pessoas, eu posso dizer, bem, vou criar o João. Então eu faço algo que a gente chama de instanciamento, ou instanciação. Já vou chegar nesse conceito. Então eu vou, para mim poder usar aquela classe que eu encapsulei dentro de uma biblioteca, eu vou então fazer uma instanciação. Primeiro eu preciso dizer que o meu programa vai usar aquela biblioteca e depois eu preciso definir um objeto que é daquela classe. E quando a gente faz isso, a gente cria algo chamado herança. Vou desenhar de novo meu bonequinho. Não ficou tão bom quanto o outro. Esse meu bonequinho tem algumas características. Tem lá, olha, ele tem cabeça, ele tem tronco e tem membros. Quando eu crio um objeto, o João, e digo, o João é um objeto, pois aqui ficou até parecendo escrito em japonês, né? Enfim, esse meu João, ele é um objeto desta classe, significa que essas características, cabeça, tronco e membro, o João passa a ter cabeça, tronco e membros. Então ele herda essas características da minha classe. Então esse conceito de herança é isso. Então eu coloco características genéricas aqui e quando eu faço a instanciação, eu herdo essas características. A gente vai ver isso quando começar a trabalhar com o código, né, com a programação em si. A gente vai ver isso, vou retomar esses conceitos com vocês, a gente vai ver isso muito claro. Uma associação, então, é essa conexão, né, entre, por exemplo, eu fiz um programa, né, esse meu programa tem janelas, que a gente chama de views, tem lá uma view, tem uma conexão com um banco de dados. Pô, como é ruim escrever com isso aqui. Tem lá uma definição de uma tabela. Tem lá a gente chama de, deixa eu apagar isso aqui. Pô, não se apaga assim, mas tudo bem. Model, né, que é a definição da tabela para a gente poder usar dentro do Java. Tem três coisas. Aqui eu tenho um pacote, aqui eu tenho um pacote, aqui eu tenho um pacote. E aí eu digo, esse meu programa é composto desses pacotes aqui. Então eu encapsulo isso, encapsulo isso, encapsulo isso, e aí vou usar. E quando eu faço uma associação, eu estou dizendo que esse programa se associa a isto, se associa a isso, se associa a isso. Mensagem significa o quê? Eu tenho uma... Dentro de um programa, dentro de uma classe, eu tenho o que se chama de método. Que nada mais é daquela rotina que vai ser executada. E, não diferentemente, o método principal, porque isso vem do C, né? E vocês já viram, chama-se main. Quando a gente fala em comunicação, significa o quê? Que eu tenho um determinado comando e este comando passa alguma informação para um outro método e esse método vai usar essa informação. Então, a comunicação é dada através dessas mensagens. Essas mensagens são essas informações que são passadas de um lado para o outro.
A gente também vai trabalhar com isso mais adiante. Classe eu já comentei há pouco, mas nada mais é do que um elemento do código utilizado para representar objetos. Então, é aquilo que quando eu defino então, a pessoa, eu digo que ela tem alguns atributos, defino isso como uma classe. E depois vou tendo lá o João, a Maria, o Pedro, todos eles são instâncias desta classe, ou seja, são objetos de pessoas. Algumas regras para se definir classes são, primeiro, nome simples. Cara, o teu nome tem que ser nada complicado e deve descrever o que é a classe. Voltando lá à questão, definir lá uma pessoa. Vou dar um nome para essa classe. Chucrute. Aí o cara, o que isso tem a ver com chucrute? Nada. O nome é simples? É. É descritivo? Não, porque não descreve o que é isso aqui. Isso aqui não é um chucrute. Embora pareça mais uma linguagem japonesa, não é. Isso aqui é uma pessoa. É uma classe que define pessoas. Então, além de ser um nome simples, um nome que descreva o que é essa classe. Usar palavras inteiras, sem siglas, sem abreviações. Cara, se eu vou chamar de pessoas, eu vou lá, olha só, vou chamar de pessoas. Escrevi aqui é ruim, mas vamos lá. Esforço é o que vale. Pessoas, pronto. Dei nome para essa minha criança. Minha classe se chama pessoas. É simples? É. Descreve o que é? Sim, descreve. É uma palavra inteira? É. Tem sigla? Não. Tem abreviação? Não. Perfeito. E outro detalhe, a primeira letra em caixa alta. Cara, a primeira letra tem que ser maiúscula. O resto é minúsculo. A primeira... Por quê? Isso é uma definição internacional. Né? Não sei eu que estou criando essa história. É uma definição internacional. A letra tem que ser maiúscula. Então, classe se define assim. E um objeto é aquilo que eu comentei. Vamos para o nosso desenho querido aqui. Olha que coisa mais fofa, bem medonho. Minha classe se chama pessoas, onde eu tenho dentro dela alguns atributos, como, por exemplo, cabeça, tronco e membros. E aí eu vou criar o João. Bem, João. João é uma pessoa. Ele é o quê? Ele é um objeto. Ele não é uma classe inteira. Eu simplesmente crio o João. Vou criar a Maria. Só vou colocar a abreviatura aqui. Maria. Maria é um objeto. Então, João é um objeto. Por quê? Porque eu tenho as definições gerais e digo, agora passa a ser João. Agora passa a ser Maria. Agora passa a ser Antônio. Agora passa a ser Juquinha. E assim por diante. E atributos são esses elementos que definem a estrutura. Essas características da classe. Toda pessoa tem nome. Toda pessoa tem idade. Eu só não estou dizendo qual é o nome e qual é a idade, mas estou dizendo que elas têm idade. Toda pessoa tem olhos. Toda pessoa tem cor de pele. Então, eu estou dizendo algumas características, alguns atributos. Olhos, cor de pele, altura, idade, data de nascimento, gênero. O que mais? Nome de mãe. Todas as pessoas têm isso. Então, quando eu crio lá uma classe pessoas, eu estou dizendo aqui, olha, as pessoas vão ter isso. E aí eu vou criar um objeto chamado João. Coitado do João, hoje é o exemplo. Né? O que o João tem? Nome, idade, cabelo, sexo, altura, e assim por diante. Porque ele vai herdar as características. Agora, o João tem lá a idade, 10 anos, sexo, masculino, cor de pele, pardo, cor de cabelo, preto, cor dos olhos, castanhos. Aí sim,
eu vou estar colocando ou personalizando esta pessoa na figura desse objeto. Um método nada mais é então do que essa rotina que a gente cria para poder então fazer a programação. Nós programamos os métodos. Um parâmetro é essa informação que eu passo de um método para outro. E aqui tem o exemplo. Como é que nós declaramos uma classe? Dessa forma. Tem ali o modificador, a palavra class para definir que é uma classe e o nome da classe. Olha lá, começa com letra maiúscula. E entre as chaves, então, nós vamos colocar os métodos, né, atributos. Os atributos são as variáveis, né, os métodos que nós vamos ter aqui dentro. Num exemplo específico, então, eu posso ter... Eu consigo botar um texto aqui? Não, é só seta, cor de tinta, opções de seta, não tem como escrever texto. Tá. Mas, enfim. Eu tenho aqui, então, vou dar um modificador, por exemplo, uma classe pública que não me retorna nada. Ó, lembro do void, o cara tá aí. Ela é uma classe e vou chamar ela de pessoa. E aí, abre chaves. E aí eu vou definir variável para cabelos, para idade, para data de nascimento, etc, etc, etc. E aí, fechei. Então, esse modificador, esta parte inicial, a gente vai ver isso mais adiante, o nome class e aí o nome da classe. Depois, as variáveis, o que eu quiser colocar aqui dentro. Eu posso colocar só atributos, só variáveis. Eu posso colocar só variáveis e construtores. Eu posso colocar só outros métodos, atributos e métodos, atributos, só métodos, só construtores, enfim. Eu posso fazer aqui uma lambança que eu quiser. Tá? Como é que eu faço a sensação? Como eu crio um objeto? Bem, primeiramente, eu tenho uma classe, né? Essa é minha classe. E no meu programa, eu dou um nome. Normalmente, o nome que a gente dá é um nome para poder usar a classe. É como criar... Eu tenho aqui inteiro, dou um nome de variável para o tipo inteiro. Tá? Só que em vez de tipo, é um objeto, é uma classe. Na hora de fazer essa instanciação, eu uso aqui o new. Faço exatamente isso. Pego o meu objeto e digo, agora isso aqui é um objeto e esse objeto é uma instanciação dessa classe. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é um método. Então, o que significa? Que esta minha classe produto possui dentro dela um método chamado apresentar produto, e quando eu faço a instanciação de um objeto chamado produto 1, esse objeto vai utilizar um método que está dentro da classe. Então, na classe eu coloco o método e agora eu digo, o objeto vai usar esse método. É questão de reutilização. Não se preocupem muito neste momento entender como isso tudo funciona. Nós vamos, na prática, ver como isso funciona. Cara, é bem tranquilo, bem fácil, nada muito complicado. Para poder herdar alguma coisa, é só colocar lá o extend, e aí eu vou herdar de alguma classe alguma coisa. Comando de saída, printf. De onde é que vem isso? Lá do C. Tá? Então, para mim escrever alguma coisa na tela, system, porque eu vou usar o sistema, ou seja, com system, eu estou dizendo o quê? Vou usar o sistema, que seja Windows, que seja Linux, que seja OS 2, que seja iOS, qualquer sistema operacional. Então, estou dizendo, vou usar o sistema operacional. Alt, saída padrão, normalmente a tela.
Vou escrever. O que eu vou escrever? O que eu tiver no meio. Aqui tem um exemplo. Opa, volta aqui. Esse meu programa, aqui, ó, void, né? Esse meu main, o principal, está fazendo o quê? Estou mandando escrever na tela. Mandando escrever. Aonde? Na tela. Porque eu posso ter aqui um printer, por exemplo. Mandar escrever na impressora. Mandar algo para a impressora. Ou mandar algo para um arquivo, né, que está lá no disco. Mandar para o pendrive. Mandar para a internet. Enfim, posso mandar para onde eu quiser. Então, estou escrevendo na saída padrão do meu sistema. O quê? Isso aqui são caracteres de formatação do C. Lembram? %S? Então, ele vai pegar esta primeira string, vai substituir aqui. O printf funciona como se tivesse um C. E esse segundo caractere aqui. Então, vai substituir e no final vai escrever na tela bem-vindo à programação Java. Programa ridículo, básico, mas para entender que o printf é um comando de saída. Aqui são os principais códigos de formatação, a gente estava falando desse aqui, mas tem lá, se for só um único caractere, %C, se for um inteiro, %D ou %I. Em notação científica, E minúsculo ou E maiúsculo, a diferença é que ele só vai escrever o E minúsculo ou maiúsculo para vocês. Ponto flutuante, olha lá, %F. O G minúsculo, G maior, é a mesma coisa que usar esse %E ou %F, mas o que for menor, por exemplo, se eu tenho lá 3.45, eu posso escrever o 3.4 ou posso escrever 3.5. O que ele vai escrever na tela? Se eu usar o %F, com uma casa decimal, ele arredonda isso aqui para 0.5. Se eu usar o %G, ele arredonda para 3.4. Se eu quero um número, tem lá um número, sei lá, 3.8. Eu quero ver isso em octal, eu uso assim. Se eu quero ver em hexadecimal, eu uso assim. Se eu quiser mostrar o endereço de uma determinada variável, eu faço assim. Se eu usar 2 vezes o percentual, é porque eu quero escrever o caractere percentual. Se só colocar lá, por exemplo, um percentual e botar uma letra, ele vai entender isso aqui tudo como caractere de formatação. Cara, mas eu queria escrever, por exemplo, caractere percentual. Se eu quero escrever esse caractere, eu tenho que botar ele duplo para ele escrever, porque daí ele vai entender que, olha, é um código especial. E aí eu coloquei outro, o código especial é o próprio código percentual. Ele escreve o percentual para vocês. Essa é a nossa... Deixa eu descartar essa monte de baboseira que eu fiz aqui. Temos gente aqui. Deixa eu parar a apresentação. A Dirce mandou uma mensagem. Tem alguém esperando para entrar? Não. Já está aparecendo a mensagem aqui. Deixa eu parar isso aqui. Vem cá, desliga. Não tem, enfim. Vou perguntar para ela quem. Então tá. Não está aqui, infelizmente. Bem, aqui na página da aula de hoje, tá? O que foi que eu coloquei para vocês? Eu coloquei... Deixa eu parar a gravação daqui para explicar lá.